sejam bem-vindos a mais um episódio do VOPcast, o seu podcast de vida, otimismo e propósito para cuidar, inspirar e transformar. Tema de hoje, relacionamento abusivo. Será que eu estou em um? E hoje estou com uma convidada super especial, psicóloga aqui no Instituto VOP, não só de adolescentes, fica a dica, mas também de casais, especialista em inteligência emocional, psicologia positiva. E eu tô tão feliz ela ter aceito o convite para estar com a gente hoje, porque o tema precisava dela. Jéssica Mota, seja bem-vinda ao nosso VOPcast. Muito obrigada, que bom estar aqui, que prazer e poder ter a oportunidade de falar sobre um tema tão necessário. Gente, esse tema caiu no colo da Jéssica quando ela recebeu um convite para dar uma entrevista na TV falando sobre relacionamento abusivo. Eu lembro o dia que a gente começou a conversar sobre essa temática, uma demanda que tem sido crescente, não só no consultório, mas também em pautas, levando informação e trazendo para a pessoa a importância desse reconhecimento, o reconhecimento de que será que eu estou em um relacionamento abusivo. O que configura um relacionamento abusivo? Olha, como você falou, né, é até importante ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto, porque a partir do momento em que eu comecei a falar sobre o assunto, as pessoas começaram a me procurar para buscar ajuda. Então, a primeira coisa que a gente entende é que a partir do momento que essa informação é propagada, né, as pessoas começam a se dar conta de que estão dentro de um relacionamento abusivo. E o que pode configurar um relacionamento abusivo? A principal característica é que existe algum tipo de violência dentro desse relacionamento, seja física, emocional, financeira, sexual. Então, tudo isso pode caracterizar um relacionamento abusivo. Hoje, né, as pessoas tendem a caracterizar muito pela agressão física, que é onde já, como a gente pode dizer, o estopim. Mas o relacionamento abusivo, ele tem formas muito mais sutis de acontecer, né? Onde a violência emocional, né? Onde vai acabando ali com a autoestima da vítima. E é tão interessante porque quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, a palavra que choca é o abuso. Exato. E quando a gente fala de abuso, existe uma associação muito direta à violência física. Mas não é só a violência física, como você pontuou, é o estopim. E eu acho importante a gente trazer essa consciência, porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar na sua vida, mas consegue identificar que a amiga, o amigo, tem um relacionamento que não é saudável. Exato. E aí, como é que fica isso? Como é que eu posso possibilitar as pessoas de reconhecerem se estão em um relacionamento abusivo e o que elas observam do relacionamento do outro, que pode às vezes ser muito paralelo ao que ela vive, mas não se percebe nisso. Exato. O primeiro passo, tanto para que eu me observe enquanto vítima, talvez, ou que eu entenda que algum parceiro, algum amigo, algum familiar esteja vendo isso, é observar. Né? Assim como as outras questões de sofrimento emocional, há uma mudança de comportamento. Então, eu vou me observar e eu vou entender, será se eu era feliz, eu tinha momentos de prazer. A partir desse relacionamento, eu estou vivendo em um sofrimento, né, constante. Eu perdi o prazer, a minha autoestima está desgastada, né? Eu sinto que eu me sinto incapaz, né, seja profissionalmente, porque acontece, né? Eu me sinto capaz profissionalmente ou não me sinto capaz de conseguir alguém melhor. Né? Ou então eu percebo que eu estou me isolando, né? Aquele meu parceiro está se isolando, então a pessoa se isola da família, se isola dos amigos, porque ele acaba se isolando da sua rede de apoio, porque muitas vezes a rede de apoio ela pode ser um fator que vai me tirar daquilo ali. Então, o que o abusador faz? Ele te afasta dessas pessoas justamente para que ele tenha mais poder sobre você. E esse poder gera uma dependência emocional. Emocional. Então, eu acho que uma das grandes características, pelo que
você está falando de pessoas que estão em um relacionamento abusivo é a questão da dependência emocional. Isso. Tanto quando a gente fala da vítima quanto do abusador, é muito difícil e muito perigoso a gente enquadrar. Não, a pessoa ela é assim. Né? O abusador ele tem esse perfil, ou a vítima ele tem esse perfil. A gente vai até falar depois sobre alguns mitos sobre isso. Mas a dependência emocional, ela é uma grande aliada do relacionamento abusivo. Por quê? O que é a dependência emocional? Eu passo a precisar do outro, eu dependo do outro para que eu me sinta bem. É como se fosse uma afetividade excessiva. E como é que a gente fala sobre afetividade excessiva? É quando eu dependo daquilo ali para me sentir feliz. E a gente sabe que colocar, né, no outro a responsabilidade de me fazer bem, de fazer feliz, é um risco. Porque todo relacionamento ele passa por desgastes. Né? Então, a gente cria expectativas dentro de um relacionamento, mas a dependência emocional é quando eu dependo daquilo para viver. Então tá, vamos lá. Eu adorei essa diferença. A diferença está entre o quanto eu acredito que posso ser feliz a partir do meu movimento interno, das minhas relações com as pessoas e o quanto a minha felicidade, a minha noção de bem-estar, de saúde, está diretamente associada à fala, à percepção do parceiro. E aí, essa associação, ela é importante para que a pessoa possa refletir hoje, talvez quem esteja nos assistindo, não reconheça. Não reconheça que o olhar do outro me valida, o olhar do outro... Enquanto você falava, Jéssica, eu me lembrei de uma disciplina no começo da universidade, não sei se você fez, de etologia. Sim. Que a gente, aqui em Teresina, no Piauí, se você está assistindo, a gente é de outra nação, vai que chega nos Estados Unidos e na Europa. Hello! Eu lembro que a gente foi para o zoológico, e todos os alunos ficavam sentados, observando alguns animais. Então, alguns foram para as aves, outros foram para o macaco, e eu fiquei com o macaco. E eu me lembro que, na época, eu fui com o meu caderninho, e a professora dizia assim, você vai anotar o movimento, você vai observar. E tinha que ser muito criterioso, porque a gente passou um período de 15 minutos olhando, e cada movimento precisava ser descrito. Só que a descrição que a gente fazia era com base na nossa percepção. Então, o macaco olhou para o lado. Ela dizia, não é assim. A descrição é, o macaco fez um movimento de virar a cabeça para o lado esquerdo. Por quê? Porque a sua compreensão de olhar para o lado pressupõe que você está querendo enxergar alguma coisa. E o movimento do macaco de virar o rosto, você não sabe o que ele está querendo ver, se ele está com fome, se ele escuta um barulho, você não sabe. Então, esse não saber, ele é importante no sentido de quê? De reconhecer o movimento do outro e o que está por trás daquilo. Né? Então, quando eu observo, não só na técnica da etologia, que a gente fez essa observação, mas quando eu observo no relacionamento entre parceiros, e você que é psicóloga, terapeuta de casais, também atende casais, consegue ter esse olhar mais clínico. E daí eu falo também um pouco sobre a questão da prevenção, tanto do atendimento individual, quanto do atendimento do casal em promoção de saúde, do relacionamento mais saudável, porque a psicoterapia ela pode ajudar nessa percepção, nessa observação clínica. E aí fica uma pergunta. Quem está em um relacionamento abusivo e vem para a terapia, por exemplo, o casal, existe a possibilidade de uma reorganização desse relacionamento para que ele deixe de ser abusivo e ele continue, haja uma melhora? Sim, com certeza. Assim, pode ajudar, né? Isso depende muito do caso. Por quê? Tanto a terapia individual quanto a terapia de casal pode auxiliar. A terapia individual ela vai ser fundamental para quem está vivendo um relacionamento abusivo, ou até para quando eu me reconheço enquanto abusador. Por quê? A gente vive numa cultura onde facilita muito os relacionamentos abusivos. Para o abusador, porque muitas vezes a gente entende que um relacionamento, a violência ela é aceitável. Né? E para a mulher, por que eu falo mulher? Cultura porque nordestina, você está falando, né? Exato. A nossa região que a gente está é o Nordeste. Exato. E por que eu falo de mulheres? Acontecem com homens também, mas existem estudos que mostram que 80% das vítimas são mulheres. Né? Então, a gente entende que a realidade é mais feminina. E a mulher, ela muitas vezes é educada para que ela viva um relacionamento. E hoje a gente tem essa cultura de que eu preciso de ter alguém para ser feliz. Onde eu estar só, muitas vezes, significa um fracasso.
e que não faz sentido, porque uma das coisas que a gente vai trabalhar dentro da terapia é a autonomia, né? Para que eu invista em mim enquanto pessoa. E cada vez que eu entendo que eu posso melhorar a minha capacidade intelectual, a minha autoestima, o meu autocuidado, isso vai me dando forças para que eu possa me reconhecer enquanto pessoa. E para o abusador, muitas vezes, ele não entende que aquele comportamento dele é abusivo. Porque talvez ele tenha sido educado dessa forma, talvez a cultura, ela acabe reforçando esse comportamento. Então, a terapia, tanto individual, vai ajudar nesse sentido, e de casal, muitas vezes é um momento onde o casal vai dizer assim, é a oportunidade que eles têm de se comunicar, e a partir disso eu entendo qual é o meu limite, qual é o limite do outro, o que me faz bem, o que faz bem para o outro. Então, é a oportunidade de colocar as cartas na mesa. E aí a gente vai criando regras para esse relacionamento. Perfeito. E quando você fala sobre a questão do relacionamento, principalmente entre pessoas que já estão casadas, eu percebo que para aquelas que já vivem esse relacionamento abusivo, existe a possibilidade, através do processo de psicoterapia, em perceber e modificar. Mas quando essa pessoa não é casada e vive um ciclo de relacionamentos abusivos, como eu posso contribuir para essa saúde mental, para essa pessoa ter uma saúde mental, ter um bem-estar, uma qualidade de vida e se perceber dentro desse ciclo? Pronto. Como eu falei, não tem como enquadrar um perfil, mas uma pessoa que constantemente está se envolvendo em relacionamentos abusivos, ela tem uma característica que é da dependência emocional. Então, na dependência emocional, né, eu deixo de ser eu para ser o que o outro precisa. Uau! Né? Então, por isso que gera tanto desgaste, porque você está tentando o tempo inteiro ser outra pessoa. Então, os meus comportamentos, as minhas falas, todas são voltadas para o que eu entendo que é bom para aquele relacionamento, né? Para o que é adequado. Então, de coisas, até a minha forma de vestimenta, o corte de cabelo que eu quero que o outro vai gostar. Então, tudo eu faço voltado para que aquele relacionamento, tudo que o outro quer que eu faça. Né? Então, uma das características do relacionamento abusivo é quando justamente a vítima ela vai deixando a identidade dela. Né? E por isso que é tão importante a rede de apoio, porque é quando eu percebo, a Amanda não era assim. Por que a Amanda está se afastando? Né? E tem uma metáfora que eu acho muito interessante para o relacionamento abusivo, que é a teia de aranha. Né? Uma teia de aranha, ela vai se formando ali sutilmente, né? E a pessoa não está percebendo. Todo relacionamento, ele começa as mil maravilhas, a paixão, o encantamento, e aí depois começam os desgastes. Quando você se vê, você não consegue, você está presa àquela teia. Né? Então, eu preciso não só entender que eu estou dentro de um relacionamento abusivo, como eu preciso, Amanda, pega aqui, eu vou te ajudar. Né? Eu vou te ajudar a sair disso. E existem até pesquisas que mostram que quando chegam à agressão física, muitas vezes as denúncias são feitas por terceiros. Né? Não é a vítima que tem a coragem de denunciar. Eu percebo que você está nesse tipo de situação e vou lá e denuncio. Enquanto você falava, é um tema tão, tão sensível, tão delicado, mas a gente entende que se a gente falar, levar informação, esse reconhecimento ele também pode trazer um processo de resgate da sua identidade. Não é um corte na teia de aranha, não é colocar a mão na teia de aranha, é estender, como você falou, segura na minha mão, eu vou te ajudar, vamos lá. A pessoa precisa desse apoio para sair desse ciclo de dependência emocional e de relacionamentos abusivos. O que fazer, como caracteriza, são questões que a gente já abordou aqui. Mas eu queria também contextualizar um pouco para que as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo pudessem fazer associações. E essas associações, geralmente, a gente faz através de casos de pessoas públicas. Sim. Existe algum caso do que aconteceu de pessoa mais pública que você olha, você manda, esse aqui é um exemplo clássico de dependência emocional, de relacionamento abusivo, olha o que aconteceu, para que a gente possa contextualizar, para quem está assistindo aqui, poder, de repente, se identificar, se não com a informação que a gente trouxe, mas, de repente, com essa pessoa, com essa história. Sim. Um dos exemplos clássicos, onde todo mundo consegue assistir, né, até ali ao vivo, são os casos que acontecem no Big Brother. Né? São os casos, acredito, mais recentes que aconteceram, onde a gente observava que
a pessoa, mesmo ali visivelmente, o agressor, né, falando, sendo tão... destruindo ali a autoestima da pessoa, insultando, humilhando. Aí todo mundo percebendo, mas a pessoa estava lá tentando se esforçar. E mesmo ela entendendo que estava sendo vista pelo Brasil inteiro. Né? Então, você percebe que ela perdeu as forças. Né? Ela não consegue enxergar. Então, é muito necessário que alguém vá lá e sinalize. E uma coisa muito importante que eu aprendi durante esse processo de atender tanto casais como pessoas que estão passando por esse relacionamento é que cada um tem seu tempo. Então, o relacionamento abusivo, ele não acaba quando ele termina. Eu termino o relacionamento, mas as consequências ficam. Né? Então, ali na terapia, é um momento onde eu posso realmente entender o que está acontecendo, me reconectar, criar estratégias. E, às vezes, a pessoa não precisa só de auxílio psicológico, ela precisa de apoio jurídico, dependendo do que ela está passando e qual seja o tipo de violência. Né? Ela precisa de um auxílio, tipo assim, não quero ir para a terapia, vamos lá, eu vou te ajudar. E uma coisa muito importante para quem quer ajudar alguém que está passando por esse relacionamento é não julgar. Né? Não é porque às vezes a gente tende a julgar no sentido de fulano está nesse relacionamento porque ela quer, ela não precisa dele. Mas não é porque ela quer, ela não está conseguindo sair daquele relacionamento. Então, se eu me disponho a ajudar aquela pessoa, o primeiro passo é não julgar, né? É mostrar apoio, é estar ali por perto, né? Garantir que ela não esteja passando por nenhum tipo de violência, né? Garantir a integridade física e mental daquela pessoa, né? Não garantir, porque não tem como a gente garantir, mas tentar auxiliar no máximo, né? Tá ali sondando, protegendo essa pessoa. E enquanto você falava, eu pensei muito nesse movimento do mês de outubro. A gente fala muito do Outubro Rosa e o quanto alguns relacionamentos abusivos a própria vítima identifica durante, por exemplo, um tratamento oncológico. E aí, como é que você percebe também as possibilidades disso? Dessa pessoa reconhecer e dizer assim, mas espera aí, eu já estou passando por um sofrimento, eu já estou em tratamento, permaneço ou não permaneço? O que eu posso fazer? Como buscar ajuda? Existe algum canal de denúncia? O que eu posso fazer? Até mesmo para entregar maneiras e formas desse pedido de socorro ser mais acessível. Isso. Como eu até falei, né? Muitas das denúncias, elas são feitas por terceiros. Mas hoje, assim, dependendo do tipo de emergência, se é uma coisa que está acontecendo ali, é um tipo de violência que está acontecendo, e eu preciso resolver logo, você pode ligar para a polícia, né, o 90, mas existe um canal específico para as mulheres que estão passando por violência, que é 180. Né? Então, tanto eu posso entrar em contato, como eu posso ajudar outra pessoa. Né, falando sobre isso. É super sigiloso, né, garante o sigilo, e é importante que a gente saiba disso, porque, como a gente fala, a informação, ela liberta. Né? Então, o primeiro passo para ajudar alguém é estar ali informando. Amanda, assiste esse vídeo. Amanda, olha essa informação. Né? Porque, por mais que demore, a pessoa ela vai se dar conta a partir do que existe até um material do próprio governo, que é a cartilha. Isso, aí ela vai informar quais são os tipos de violência, né? Explicar direitinho o que é violência física, psicológica, patrimonial, né? Tudo explicadinho. E é tão interessante porque a partir dessa conscientização, a partir dessa denúncia, existe um segundo processo, como você falou. Eu identifiquei, eu denunciei, mas e agora? Eu saí do relacionamento, mas os resquícios ficam. Exato. E o processo de psicoterapia pode ajudar nessa reconstrução da própria identidade. Isso. E tem até uma coisa que eu acho importante falar, que dentro desse relacionamento existem ciclos. Né? Existe a fase da tensão, né? Que é quando eu começo a ceder às vontades do abusador, então eu faço o que ele quer, né? Eu deixo de fazer as coisas que eu quero para estar suprindo a necessidade do outro. Depois disso, já vem a fase da violência, né? Dependendo do tipo de violência, que é quando vem o ato em si, o sofrimento. E depois disso vem a lua de mel, né? Que é quando o abusador ele tenta compensar os erros dele, seja através de um presente, de uma viagem, de uma declaração. E uma coisa que, para quem está passando por isso, ela passa por uma confusão mental.
né? Ela não está entendendo. Aqui ele estava sendo violento e aqui ele já está sendo super amoroso. E eles costumam usar muito das palavras para tentar confundir essa vítima, né? Mas uma coisa que eu falo para quem está passando por isso é esteja atento às atitudes. O amor, né, como as pessoas falam, ele é subjetivo, mas ele é ação. E tem uma coisa que não configura amor, é o medo, né? Nem culpa. Então, esteja atento às atitudes do seu parceiro e não o que ele fala, porque é muito fácil, né? Eu falar, eu te dizer eu te amo, mas durante as minhas atitudes mostra totalmente o contrário. Eu estou te diminuindo o tempo inteiro. Uau! Checklist para você que está aí assistindo a gente. Eu queria caminhar aqui para o finzinho com mitos sobre relacionamentos abusivos. Quais são esses mitos mais recorrentes que você percebe? Samanda, olha, esse aqui é clássico. Isso é muito importante também falar, né? Como eu falei, primeiro que o amor, de dizer que relacionamento abusivo é amor em excesso. Não, né? O relacionamento abusivo não tem nada a ver com amor, né? Amor é cuidado, é ação e não uma superproteção, né? Deixar de ser quem eu sou. Amor é liberdade, né? Relacionamento é ter essa liberdade. Outra coisa importante é de dizer que quem passa por um relacionamento abusivo necessariamente tem algo a ver com o meu intelecto ou com a minha condição financeira, né? Hoje, existem pesquisas que mostram que a independência financeira pode ajudar a vítima a sair desse relacionamento. Porque se eu dependo financeiramente dele, eu vou estar mais ligada, né? Vai ser mais difícil. Então, criar essa autonomia financeira pode ajudar. Mas isso não é um sinal de que todas as pessoas que passam por esse relacionamento sejam dependentes financeiramente. Inclusive, existem pessoas que são super inteligentes, que defendem, inclusive, essa postura, né, de liberdade, mas que acabam caindo dentro de um relacionamento abusivo, né, quando se entendem, estão dentro desse relacionamento abusivo. Muito obrigada. Eu amei esse bate-papo tão reflexivo, com tanto conteúdo, com tanta informação sobre o relacionamento abusivo. A nossa intenção aqui é promover saúde, consciência e, como a Jéssica mencionou aqui, de repente, se você se reconhece dentro desse ciclo ou de alguma das falas que foram pontuadas aqui, existem canais de denúncia sigilosos, como ela pontuou para a mulher 180. Nós esperamos que essa informação ela possa transformar não somente a sua vida, mas a vida de pessoas que você conheça. Portanto, contribua, espalhe essa informação para o maior número de pessoas. Minha amiga, muito obrigada. Foi um bate-papo incrível. Sim. Vamos fazer um brinde aqui, ó, um brinde do Vopcast. Que bom que essas informações elas estão chegando ao público, né? E transformando vidas. Exato. É isso, minha gente. Muito obrigado. Compartilhe essa mensagem de conscientização sobre relacionamentos abusivos.